Deus cura, salva e liberta. Hoje eu quero estar falando sobre Jesus, o sacrifício dele. Jesus que se sacrificou por mim e por você para que nossos pecados fossem lavados, nossos pecados fossem perdoados e que a gente tivesse acesso diretamente a Deus, diretamente ao Pai. Hoje em dia a gente pode entrar no nosso quarto e falar diretamente com Deus, ajoelhar, ter um acesso a Deus. Tem pessoas que para ter acesso a uma autoridade hoje em dia é impossível, é praticamente impossível, mas Deus, que é dono de tudo, criador de tudo, Ele nos permite a gente ter esse livre acesso a Ele, contanto que Deus é misericordioso. Nos tempos antigos, a gente quando pecava, quando a gente errava, a gente não poderia entrar no nosso quarto ou chegar para Deus e falar: Pai, eu errei, me perdoe. Eu fiz isso, eu pequei contra ti. E Deus perdoa quando você se arrepende de verdade, de espírito em verdade. Deus te perdoa. Antigamente não era assim. Antigamente você tinha que ir até um sacerdote, levar um sacrifício para o sacerdote, para que o sacerdote pudesse sacrificar. E ali ele aspergia o sangue do sacrifício, derramava o sangue sobre o altar, para que você fosse perdoado. Mas o sacrifício não era qualquer sacrifício, eram 5 animais que poderiam ser sacrificados. E desses 5 animais, tinha que ser animais perfeitos, não poderia ter defeito. O animal tinha que ser perfeito, com tudo. Não poderia ter mancha, não poderia ser aleijado, nem cego, nem nada. Tinha que ser um sacrifício perfeito. Aqui no livro de Levíticos, primeiro diz, Levítico 1, versículo 3, que diz: se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, à porta da tenda da congregação. A oferecerá da sua própria vontade, perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. No versículo 5. Expiação, versículo 5, né? Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, sacerdote, oferecerá o sangue e aspergirá o sangue em redor sobre o altar, que está diante da porta da congregação. Aí aqui também está dizendo no versículo 10, diz: e a sua oferta for de gado moído, ovelhas ou cabra, para holocausto, oferecerá macho sem defeito. Aqui diz 3 animais que podem ser sacrificados. Macho sem defeito. Então, desses 3 animais, eles não podiam ter defeito. Lá podia ser 5. Tinha também as rolinhas e as pombas. Esses 5 animais poderiam ser oferecidos de holocausto sem defeito. Onde eu quero chegar a isso? Jesus, ele foi um sacrifício vivo. Ele se sacrificou para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Olha o tanto que Deus é misericordioso. Ele deu o seu próprio filho, o seu único filho, para que eu e você tivéssemos acesso a ele e que nossos pecados fossem lavados através da vida dele. No livro de Marcos, capítulo 14, versículo 55 diz: e os principais sacerdotes e toda a concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele. Mas o testemunho não era coerente. E levantando-se alguns testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos lhe dizer: eu derrubarei este templo, construirei por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote do Sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testifica este contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. Aqui está dizendo que Jesus, no momento que ele foi preso, que ele ia para ser sacrificado, eles tentavam achar alguma coisa que ele tinha feito, eles tentavam achar algum motivo para poder sacrificar ele, mas nada achava contra ele. O porquê que não achava nada contra ele? Porque Jesus, ele veio para que ele fosse sacrificado. Se Jesus tivesse errado,
Se ele tivesse feito alguma coisa errada, algum pecado, cometido algum pecado, se tivesse algum defeito, ele não poderia ser um sacrifício para Deus. É igual aqueles animais que eu falei ali no livro de Levítico. Ele não poderia ser um sacrifício vivo se ele não fosse perfeito. Por isso que Jesus foi perfeito. Ele tinha que ser perfeito para que ele fosse sacrificado e os nossos pecados fossem perdoados. Está vendo por que Jesus foi sacrificado? Olha o tamanho do amor de Deus pela nossa vida. Olha o tamanho da misericórdia. Ele deu o próprio Filho. Deus se fez homem. Ele veio como homem. Deus se veio como Jesus, se sacrificou para que eu e você fossem perdoados os nossos pecados. Né? Então, o que ele fez? Ele pegou e foi para a cruz para ser sacrificado. Mas ele não poderia ter nenhum defeito. Então, igual na época os bodes, os carneiros, as pombinhas eram sacrificados, não podia ter defeito. Jesus não teve defeito. Então ele era perfeito. Então, quando eles procuravam qualquer coisa para poder achar defeito nele, para poder sacrificar, não achou. Porque ele tinha que ser sacrificado perfeito. Por isso que nenhum do Sinédrio, nem Pilatos naquela época, Pilatos, quando ele foi perante Pilatos ficou encantado, porque Jesus perante Pilatos. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada responde, vê quantas coisas testificam contra ti. Quer dizer, eles inventaram um monte de história contra Jesus para ver se condenavam ele. Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Então Pilatos ficou maravilhado com Jesus, porque ele era perfeito. Ele não precisava ser sacrificado, mas para que eu e você fôssemos salvos, Jesus foi sacrificado. Então, por isso que Jesus foi sacrificado na cruz, para que nossos pecados fossem perdoados. E muitas pessoas não dão valor nisso. Hoje em dia, a maioria das pessoas não dá valor no sacrifício que Jesus fez pelos nossos pecados. Não dá valor pelo que o Pai fez por nós. Então, vamos honrar nosso Pai. Vamos obedecer os seus mandamentos. Vamos andar debaixo dos seus preceitos. Onde eu quero chegar com isso? Entregue a sua vida para Jesus Cristo, que muitas coisas de bom Ele fará na sua vida. Eu quero estar encerrando esse vídeo hoje falando que Jesus foi o sacrifício perfeito. Jesus é o nosso Salvador, único Salvador. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu consagro as nossas vidas a Ti, Pai. Te agradeço por a oportunidade de mais esse vídeo. Senhor, que esse vídeo chegue a vidas que precisam da Sua presença, das pessoas que estejam com depressão, que estejam não tendo saída da sua vida, dos seus problemas, daquela que ela tem enfrentado, Espírito Santo. Que o Senhor venha direcionar ela, Pai, para que tenha uma vida melhor, para que venha ter um destino melhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço por cada uma dessas vidas que tenha me assistido e te agradeço, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus cura, salva e liberta.